nós chegamos à última apresentação, o último vídeo da série Diferenças entre as Igrejas Cristãs. E hoje o tema é sobre a salvação. O que é salvação, como ela se manifesta e como ela deve ser atingida de acordo com as tradições e ensinos de cada uma das igrejas cristãs. Em primeiro lugar, vamos definir o que é salvação. A salvação é a volta ao estado original com que o ser humano foi criado e que depois perdeu por causa da queda. Como era esse estado? O homem tinha vida eterna, o homem vivia na presença de Deus, não faltava nada ao homem, e o homem tinha uma inocência. Por exemplo, em Gênesis 2:25 diz: "E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam." Portanto, não existia vergonha, não existia a consciência do estado que eles estavam. Mas para ter tudo isso, o homem tinha somente uma obrigação ou uma proibição, se vocês preferirem, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O trecho diz que Deus fala: "Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás", em Gênesis 2:17. Aí veio a queda. Aí a serpente convenceu Eva que se eles comessem dessas plantas, eles não iam morrer nada, eles iam ser igual a Deus. E aí Eva deu a fruta para Adão comer, eles comeram, e Deus apareceu e falou: "Onde vocês estão?" "Ah, nós estamos escondidos porque nós estamos nus." E Deus perguntou: "Como vocês sabem que vocês estão nus? Eu nunca disse que existia nudez ou não nudez." Eles se cobriam com folhas de figo, como se fosse biquíni, uma sunga de praia, alguma coisa assim. Como punição, como Deus disse que ia morrer, ele deu não só a morte, ou essa vida a vida deles agora teria um fim, como outras punições. E a mulher disse, Deus disse para a mulher: "Multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, em dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará." Depois disse para os dois: "Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás e dela todos os dias da tua vida. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra. O corpo vai morrer, vai apodrecer. Porquanto és pó e ao pó tornarás", diz Deus, em Gênesis 3:19b. E eles foram exilados do jardim que lhes fora dado, o Éden. Então a salvação, na verdade, é a restauração do esquema que nós tínhamos com Deus, de morar com Ele, de não precisar trabalhar para comer, não precisar trabalhar para viver, que não nos iria faltar nada, mas principalmente estar na presença de Deus e ter uma vida eterna. Então a salvação, repetindo, é a restauração daquele sistema que existia antes, para o qual nós fomos criados, dentro do qual a gente até a queda merecia estar lá. E como se dá a salvação? Como que você volta ao esquema anterior? Porque se a gente foi expulso do Éden e veio morar na Terra, ok? Então vamos lá. Como que se daria essa volta, essa restauração? O primeiro foi um primeiro esquema, que foi a primeira aliança que Deus fez com o homem no Monte Sinai. O conceito de salvação no Antigo Testamento, ou Tanakh para o judaísmo, é profundamente rico, mas difere da concepção cristã, que associa a salvação primariamente com a vida eterna e redenção espiritual de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a salvação está mais ligada à realidade histórica, à libertação concreta e ao relacionamento com Deus. Mas também existem sementes de uma dimensão mais escatológica e futura. Ou seja,
a noção de salvação no Velho Testamento não é a mesma noção que nós cristãos temos, ok? Na Nova Aliança ou no Novo Testamento, existe uma coisa que alguns teólogos chamaram, o primeiro a fazer isso foi Santo Irineu de Lyon, na época patrística, no século II, portanto, ano 100 e pouco. E ele disse algo que se chamou como Wonderful Exchange em inglês, ou troca maravilhosa em português, ou admirável troca. Depois foi repetido pelo reformador Calvino várias vezes nos seus escritos. Que é o seguinte, é uma expressão teológica que descreve a doutrina cristã segundo a qual, na obra da salvação, realizada por Cristo, ocorre uma substituição ou troca entre Cristo e o pecador, ou seja, nós. Cristo toma para si o pecado e a culpa do ser humano e, em troca, concede ao ser humano a sua justiça e a vida eterna. Isso é chamado Wonderful Exchange, ou troca maravilhosa. Essa ideia é central na doutrina da justificação pela fé e na compreensão da substituição penal feita por Cristo na cruz. O que é a substituição penal? Ele tomou para si os nossos pecados, a nossa pena de morte, e morreu no nosso lugar mesmo sem ter pecado nenhum, para que nós não precisássemos morrer eternamente, que era a sentença de Deus. Então, de certa maneira, no que diz respeito à vida eterna, Cristo na cruz está restabelecendo ou restaurando o esquema anterior. Cristo assume o nosso pecado e a condenação. Na cruz, ele sofreu a pena que o ser humano merecia, não ele. Ele não tinha pecado. Cristo nos dá a sua justiça. Pela fé, os crentes recebem a justiça de Cristo como se fosse deles. Assim são justificados, tornados justos diante de Deus, ou seja, declarados justos. E existe também a participação na vida de Cristo. Não apenas livramento da condenação, mas também união espiritual com Cristo, participando de sua vida, seu poder e sua glória. Então, em Cristo ocorre essa troca maravilhosa com que nós somos restabelecidos ao que existia no Éden. E como se obtém a salvação? Como se obtém a salvação segundo cada igreja? Se existem igrejas diferentes, seria normal que existissem visões diferentes de cada igreja. E eu vou começar cronologicamente pelos ortodoxos, como sempre. O que é a salvação para os ortodoxos? Para os cristãos ortodoxos, a salvação é um processo dinâmico e contínuo chamado teoses, ou divinação. Ou seja, a participação do ser humano na vida divina pela graça de Deus. A salvação não é entendida apenas como um livramento do inferno, ou uma declaração legal de ser justo, justificação, mas como uma transformação existencial e ontológica, ou seja, do ser humano. São pilares, são pontos importantes para os ortodoxos no que diz respeito à salvação. A teoses, ou a divinização, que a meta última do ser humano seria tornar-se, pela graça, participantes da natureza divina. Isso não significa que o homem se torne Deus por natureza, mas que ele é transformado, purificado, iluminado e unido a Deus, vivendo de acordo com o Espírito Santo. Eles veem, os ortodoxos, Cristo como Salvador e como médico. Cristo é visto não apenas como o que paga pelo pecado, embora esse aspecto exista, mas principalmente como o que cura a humanidade doente e mortal, restaurando-lhe a comunhão com Deus. Ele cura da doença do pecado. A encarnação, morte e ressurreição de Cristo são centrais. Deus se fez homem para que o homem pudesse ser unido a Deus. Isso é muito importante. Essa frase, essa expressão é pivotal, é a principal para os cristãos ortodoxos. Deus se fez homem para que o homem pudesse ser unido a Deus. Escatologicamente, a gente já discutiu em outro vídeo, no vídeo 8.
Então, resumidamente, a salvação para os ortodoxos é a união transformadora com Deus, pela graça, vivida na igreja, como um processo contínuo de cura, purificação e divinização. E como se obtém essa salvação para os ortodoxos? Primeiro, uma sinergia. Existe uma cooperação entre a graça de Deus e a liberdade humana. Ao contrário dos calvinistas, nós temos liberdade para não aceitar a salvação oferecida por Deus. Deus sempre toma iniciativa, mas o ser humano deve responder, cooperando com essa graça através da fé, do arrependimento, do exercício dos sacramentos e das boas obras. Os sacramentos são meios de salvação, ou como eles chamam, mistérios em vez de sacramentos. São canais reais de graça fundamentais para a vida cristã. O batismo, o novo nascimento, a Eucaristia, como participação no corpo e no sangue de Cristo, união com Cristo, a confissão como remédio para o pecado e entre outros sacramentos. Mas esses, em termos de salvação, são os mais importantes. Batismo, Eucaristia e confissão. A salvação acontece dentro da comunidade, da igreja, da vida da igreja, que é o corpo de Cristo. Não é um evento meramente individual, mas eclesial e comunitário. Ou seja, a vida na igreja leva à salvação. Não é uma transformação individual. A salvação não é um momento, como justificação para os protestantes. Não é um momento isolado, mas um caminho de toda a vida. É um caminho a ser trilhado durante a vida, por constante arrependimento, oração, jejum, prática de caridade e participação nos sacramentos. Até após a morte, a alma continua no estado de purificação e espera pela consumação da ressurreição final. E para os católicos? O que é a salvação? Para os católicos romanos, a salvação é entendida como a participação na vida eterna com Deus, alcançada através da graça divina, mediada pelos sacramentos, pela fé, pelas boas obras, pela perseverança até o fim. Ou seja, para os católicos existe mediação. E essa mediação é feita pelo exercício dos sacramentos, pela fé, pelas obras e pela perseverança até o fim. Assim como na ortodoxia, para os ortodoxos, a salvação é um processo, e não um ponto, mas com algumas ênfases próprias. A salvação é, antes de tudo, um dom gratuito de Deus, fruto do seu amor. O ser humano ferido pelo pecado original não pode salvar-se por si mesmo. É Deus quem salva, não é nós que nos salvamos. Existe a justificação para os católicos, é o momento em que Deus torna o pecador justo, infundindo a graça santificante em sua alma. O Concílio de Trento, no século XVI, ou a Contra-Reforma, rejeitou a ideia protestante de que a justificação é meramente uma imputação externa, eu vou explicar depois, da justiça de Cristo, defendendo que é uma transformação real no interior do ser humano. Ou seja, não é que a justiça de Cristo, a falta de pecado de Cristo, o direito à vida eterna de Cristo, é imputado a nós. Deus passa a ver-nos diferentes através da justificação e da cruz de Cristo. Mas é algo que transforma o interior da gente, não só por imputação, mas por mudança. Resumidamente, para os católicos, a salvação é uma obra da graça de Deus que transforma interiormente o ser humano, tornando-o justo e santo, um processo que envolve a fé, as obras, os sacramentos e a perseverança, como eu disse, até que se alcance a vida eterna. E como se obtém a salvação para os católicos? A salvação exige a fé, como acolhimento pessoal da graça e da revelação de Deus, mas também necessita das boas obras. É a grande diferença entre os católicos e os protestantes. Você precisa de boas obras para serem salvos. Embora essas sejam consideradas como frutos da graça, como diz Tiago.
Não, Tiago 2,24. Não é salvo pelas obras isoladamente, mas as obras são a resposta completa e concreta do amor a Deus e ao próximo, indispensáveis no caminho da salvação. As obras são indispensáveis para a salvação, como consequência da tua fé, como resposta à sua fé, como aceitação da morte de Cristo na cruz para livrar-nos dos pecados, mas as suas obras são parte e condição para a salvação. Os sacramentos são os meios principais pelos quais a graça salvífica é comunicada para os católicos. O batismo, a Eucaristia e a confissão, como sempre. Existe livre-arbítrio, a salvação envolve a cooperação do ser humano com a graça de Deus, e a liberdade humana, mesmo ferida, é capaz, com auxílio da graça, de corresponder ao chamado divino. A doutrina da sinergia também está presente, embora formulada de uma maneira diferente da dos ortodoxos. A Igreja Católica é considerada o meio ordinário de salvação, como o corpo de Cristo e esposa do Cordeiro. Existe uma frase latina famosa que diz: nulla salus extra ecclesia. Não há salvação fora da igreja. Fora dela pode haver salvação, mas não sem relação com ela, conforme ensina a Constituição Dogmática Lumen Gentium no número 16. O papel das boas obras, da penitência e da santidade é marcado na Igreja Católica como necessidade. A vida cristã é marcada pela busca de santidade, pela prática das virtudes, pelo arrependimento contínuo, pelas obras de misericórdia. A doutrina do mérito, embora submissa à graça, afirma que as boas obras feitas em estado de graça têm verdadeiro valor meritório diante de Cristo. E existe o purgatório, como nós já falamos no vídeo 8º, não vou me alongar aqui, mas voltem ao vídeo número 8, que é a escatologia particular, ou o que acontece depois da morte, e eu explico bem a questão do purgatório. Bom, o próximo grupo são os protestantes históricos. Para os protestantes, especialmente nas tradições históricas, ou seja, vindas da reforma do século XVI, a salvação é entendida principalmente como um ato de Deus que justifica e reconcilia o pecador com Deus, com base na obra redentora de Cristo recebida pela fé e não por obras humanas. Ou seja, nada que você pode fazer para os protestantes pode te trazer a salvação. Para se obter a salvação, os protestantes confiam em 5 solas, a saber, 4, na verdade. Justificação pela fé somente, chamado sola fide em latim. A salvação consiste primariamente na justificação, ou seja, tornar justo. Na justificação, Deus declara o pecador justo com base nos méritos de Cristo. Os méritos de Cristo são imputados a nós. Como dizia Lutero, é como se a gente usasse um disfarce de Cristo. Deus olha para nós e vê as qualidades de Cristo em nós. Essa imputação, esse disfarce de Cristo que nós usamos perante Deus, é chamado de justificação. É uma imputação legal. A justiça de Cristo é creditada ao pecador. E a fé é o meio exclusivo para o qual essa graça é recebida, não sendo resultante de obras ou méritos humanos, certo? É um presente de Deus, é ato de Deus, é Deus quem faz, é Ele quem considera-nos santos, baseado na santidade de Cristo. Não é mérito nosso, não é um direito nosso, nada que nós possamos fazer pode trazer a salvação. Graça somente, sola gratia. A salvação é um dom absolutamente gratuito de Deus, fundamentado em sua misericórdia, e não em qualquer qualidade ou esforço humano. Repetindo, nada que você pode fazer pode trazer salvação. O ser humano, para os protestantes, por natureza, está espiritualmente morto e incapaz de buscar a Deus ou cooperar
com a graça por si só. Por isso que a fé é um presente. A fé não é nossa, a fé foi dada a nós por Deus. Solos Christus, a obra ou Cristo somente. A obra de Cristo é suficiente e completa para a salvação. Qual a implicação disso? Que não só boas obras não são necessárias, como a intermediação da igreja não é necessária. Devemos sim fazer os sacramentos, porque Cristo assim o pediu de nós, celebrar e praticar os sacramentos, mas não é os sacramentos ou não é a obra que nós possamos fazer que pode nos colaborar, nos deixar numa situação melhor quanto à salvação. É a morte expiatória de Cristo, o tal do Wonderful Exchange que eu falei anteriormente, na cruz, que satisfez plenamente a justiça divina e garantiu a redenção dos eleitos. Não há necessidade para os protestantes de mediação adicional, seja de Maria, de santos, de sacramentos ou de obras. A fé é necessária e suficiente para a salvação. E a única sola escritura, a única outra condição é ter a Bíblia como autoridade final para determinar a salvação. Isso faz que a gente obtenha a salvação de uma maneira. E alguns teólogos protestantes, principalmente os reformados, mas todos, inventaram ou trouxeram, esquematizaram, vamos dizer, sistematizaram a salvação por etapas, o que se chama de Ordo Salutis, em latim, ou a ordem da salvação. As igrejas cristãs, as diferentes tradições cristãs, veem essa Ordo Salutis, a ordem com que a salvação acontece, de maneiras diferentes. A ordem, não os passos. Essas etapas existem em todas elas, às vezes condensadas duas em uma, mas é a ordem com que essas coisas acontecem, para que a salvação aconteça, varia de tradição para tradição. Mas basicamente essas são as etapas. Existe uma eleição ou predestinação, depois um chamado eficaz do salvo, a regeneração ou novo nascimento, a conversão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a santificação, que é ter uma vida santa após a justificação, a perseverança dos santos, ou seja, que nós não vamos deixar de seguir a Deus e a Cristo, e a glorificação, que é essa mudança final que nós discutimos de novo no capítulo 8º da nossa série. Resumidamente, para protestantes, a salvação é um dom gratuito de Deus, fundamentado exclusivamente na obra de Cristo, recebido somente pela fé e não pelas obras, resultando na justificação do pecador em uma nova vida de santidade. Aí cada corrente protestante histórica tem algumas particularidades, e essas são: para os luteranos, eles enfatizam que Cristo está objetivamente presente nos sacramentos e que o batismo é meio eficaz de regeneração. Ou seja, o batismo regenera. Lembra, existe a regeneração, o novo nascimento, que é dado no Ordo Salutis. E eu vou colocar uma lista do Ordo Salutis para vocês terem na cabeça, e eu vou colocar aqui toda vez que eu mencionar alguma etapa para vocês lembrarem mais ou menos como a ordem da salvação. E que Cristo está objetivamente presente na comunhão, ou seja, quando você come pão e toma o vinho, você está comendo também o pão e também o corpo de Cristo e tomando o sangue de Cristo. Para os reformados ou calvinistas, o que eles destacam é a soberania de Deus na eleição incondicional dos salvos e a perseverança dos santos. Na verdade, os reformados e calvinistas acreditam que Cristo elegeu alguns para salvar e outros para não salvar.
chamado dupla predestinação. E isso é a posição típica ou diferencial dos calvinistas, a dupla predestinação. Lutero acreditava numa predestinação para a salvação, mas não numa predestinação para o inferno, vamos dizer assim. Para os anglicanos, a salvação é entendida como a reconciliação do ser humano com Deus, realizada por meio da graça de Deus, da fé em Cristo e da participação na vida sacramental da Igreja. O anglicanismo, a gente precisa entender, ele é uma espécie de via média, ou caminho do meio. E ele tem algumas coisas do catolicismo romano da época e outras coisas da Reforma Protestante. Então, ele não é bem totalmente protestante, nem bem totalmente católico, mas continua sendo protestante histórico vindo da Reforma. Agora tem um grupo que nós falamos pouco nos outros episódios, que são os anabatistas. Os anabatistas são batistas? Não. Os anabatistas têm esse nome porque eles rebatizavam as pessoas. Para os anabatistas, a salvação é entendida como um dom gratuito da graça de Deus recebido pela fé pessoal em Jesus Cristo, que conduz a uma transformação radical de vida e a inserção consciente e voluntária na comunidade dos discípulos. Essa tradição surgiu no século XVI, no contexto da Reforma Radical, distinguindo-se tanto de católicos quanto de outros reformadores, como Lutero e Calvino. Sua ênfase é em uma vida prática de discipulado e santidade, um discipulado radical como expressão da salvação. O que prega esse discipulado? É o amor aos inimigos e não violência, ou seja, o pacifismo, a simplicidade de vida, verdade e integridade, partilha com os necessitados e separação da igreja em relação ao poder político. Os anabatistas, sejam menonistas ou Amish, por exemplo, luteristas também, eles não servem exército, por exemplo. Eles não participam de guerras. Eles não querem nada a ver com o Estado. Eles têm uma simplicidade de vida. Os Amish não usam energia elétrica. Os menonitas também. Eles nem usam automóvel, luz elétrica. Eles usam carroças, charretes, chama buggies. Você vê isso no interior de Nova York, de Ohio e da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Aqueles Amish que a gente vê em filme, que usam chapéu e barba sem bigode. Esses são anabatistas. E para os anabatistas, a salvação não é apenas um status espiritual ou legal, mas um caminho de vida. O verdadeiro crente é chamado a seguir Jesus de forma radical, vivendo de acordo com o sermão da montanha. A salvação inclui não apenas um relacionamento pessoal com Deus, mas também a participação numa comunidade de irmãos. A igreja, para os anabatistas, é uma comunidade voluntária de discípulos onde há apoio mútuo, disciplina fraterna e partilha de bens. A salvação é, portanto, vivida no contexto da comunhão fraterna e do compromisso com a igreja local. A gente vê isso em filmes onde existem Amish, é mais fácil de ver, mas a comunidade menonita também forte no Paraná e no Paraguai, bastante forte, aliás, vive lá e tem esses hábitos. E os batistas? Os batistas e os evangelicais, que a gente vê por aí nas igrejas livres, muitas vezes veem o batismo e a ceia como meros símbolos e insistem na necessidade de uma decisão pessoal e consciente da fé. Ou seja, para os batistas e os evangelicais, a decisão pessoal é muito importante. O tal do nascer de novo, a conversão. Eu estudei um tempo no seminário batista e o apelo ao final do sermão fazia parte do sermão. Eu, como na época presbiteriano, nunca entendi isso. Nunca ninguém na igreja presbiteriana me mandou ir à frente e declarar minha fé em Cristo. Mas para isso, para os batistas, é quase de lei. Tá? Ou seja, essa decisão, e portanto só fazem batismo para pessoas adultas que decidem ser cristãos. O fato de você ser filho de batista e ser criado na igreja não significa nada. Você tem que ter um momento de decisão. Isso é
algo que te levará, é um símbolo que você está salvo. Para os metodistas, existe um outro problema. No século XVII, aconteceu uma espécie de concílio, discussão na cidade de Dordrecht, na verdade, que é o chamado Sínodo de Dort, onde os calvinistas apresentaram sua doutrina de predestinação, de depravação total, da perseverança dos santos, que não se perde a salvação se a salvação for real. E o partido remonstrante, que era oposto aos calvinistas, era defendido pelo tal Jacobus Arminius, e os metodistas são arminianos. Eles enfatizam a liberdade humana para aceitar ou rejeitar a graça. Para calvinistas, você não tem como rejeitar a graça, se a graça é verdadeira. É uma eleição incondicional. Você vai seguir o que está lá. Mas, para os arminianos, você pode rejeitar a graça e sair da igreja. Então, se você não se mantém na graça por vontade própria, você pode perder a salvação, coisa que para calvinistas é uma impossibilidade. Tá? Sobrou quem? Os pentecostais e os neopentecostais. Para os pentecostais, as boas obras e a obediência são entendidas como consequências inevitáveis da verdadeira salvação. Se você foi salvo, você vai fazer boas obras e obediência, mas não como causa ou mérito para obtê-las. Essas obras incluem testemunho evangelístico ativo, uma vida moral íntegra e o serviço à igreja e à sociedade. A maioria das tradições pentecostais, especialmente as arminianas, como os metodistas, e no caso a Assembleia de Deus, acreditam que a salvação pode ser perdida se o crente abandonar a fé ou viver deliberadamente em pecado. Olha, nenhuma tradição até agora disse que você perde a salvação por pecado. Até porque tem confissão, etc. Sim, você perde a salvação por pecado, mas nada pode contra a cruz de Cristo. Para todo mundo até agora. Para os pentecostais, efetivamente, a salvação exige a perseverança na fé e a santidade até o fim. Mas existem os pentecostais que não seguem essa receita arminiana, igual os metodistas, e sim uma receita mais calvinista. Para esses, ou você é eleito e vai ser salvo, ou não é eleito e não vai ser salvo. Aí as obras de santidade são um mero reflexo da sua condição, não são condição para a salvação. Para os pentecostais e tradição arminiana, que são a maioria, como por exemplo a Assembleia de Deus, você sim tem que seguir as regras, você sim tem que se manter na fé e viver uma vida santa e procurar a santidade, senão você perde sua salvação. Então existem duas correntes dentro do pentecostalismo. A maior é a arminiana, sem dúvida nenhuma, até porque a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal no Brasil. E os neopentecostais? Aqui a diferença é brutal, com todas as outras tradições cristãs. A salvação, por um lado, também é entendida como um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo, mas há uma maior ênfase na vitória sobre os problemas terrenos, como evidência da vida salva. Ou seja, como eles acreditam na teologia da prosperidade, os neopentecostais, essa prosperidade é uma indicação da salvação. Existe uma ênfase na salvação integral, não apenas no livramento do pecado e da condenação na vida eterna, mas também a vitória sobre doenças, pobrezas, maldição ou maldições espirituais, opressões e fracassos na vida. A salvação é frequentemente associada à posse de bênçãos nesta vida. Prosperidade financeira, saúde, bem-estar é visto como salvação também. Prática como quebra de maldições, correntes de oração e atos proféticos são vistos como meios importantes para tomar posse da salvação e suas bênçãos. Há, entre os neopentecostais, um menor foco da doutrina clássica de santificação, como separação radical do mundo, e mais foco em uma vida de vitória e autorrealização. Ou seja,
a vida santa, estar longe dos pecados, etc., não tem importância para os neopentecostais. Quem são os neopentecostais? Igrejas eminentemente conhecidas pelos seus donos, como Edir Macedo, R. Soares, Valdomiro, Rodovalho, Bispa Sônia e Bispo Hernandes, Malafaia, todo esse pessoal são igrejas, embora algumas se dizem só pentecostais, são igrejas neopentecostais, onde há um menor foco na doutrina clássica de santificação, como separação radical do mundo. Não tem problema separar do mundo, lidar com dinheiro, prosperar na vida, viajar, se divertir. Mas o foco deles é na vida de vitória e autorrealização, como humanos, como pessoas. Bom, essas são as posições quanto à salvação das diferentes igrejas cristãs. Aqui nós concluímos essa série sobre diferenças entre as igrejas cristãs. Eu espero que vocês tenham gostado. Tornem-se membros do canal, é de graça. Deem um ok ou o não ok, que também é de graça. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas tenham oportunidade de ver. O YouTube só distribui se você compartilhar e aumentar o número de vistas desse vídeo. E por favor, comentem. Também ajuda e eu posso esclarecer dúvida que vocês têm. Eu não respondo na hora, mas eu respondo num prazo razoável, 1 semana, 2 semanas. Tá? Eu estou produzindo esses vídeos. Então, essa foi a série. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender as religiões cristãs e a diferença entre elas, para você se localizar onde você meio que se encaixa. E a próxima série que eu vou fazer, longa, com episódios longos, é sobre islamismo para cristãos. E vou começar novos vídeos curtos de reacts e de opiniões, e, por exemplo, porque eu não sou ortodoxo, porque eu não sou católico, porque eu não sou pentecostal, etc. É muito mais polêmico, eu sei, mas também muito mais curto. E eu vou dar a minha posição com relação a tudo isso. Eu procurei ser bastante neutro na exposição de como as igrejas se comportam e entendem os diferentes temas tratados nessa série. Eu agradeço de novo a tua participação, a tua audiência, e espero vê-los nas próximas séries que virão. Obrigado.